Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vou falar de um assunto que está sendo muito comentado nos últimos dias, não só nas redes sociais, mas também nos canais de televisão, nos telejornais, que foi o trágico falecimento da brasileira Juliana Marins, lá na Indonésia. Ela estava visitando o país e junto com um grupo de amigos estava fazendo uma trilha num vulcão bem conhecido da região, né? O vulcão Rinjani, que pertence ao arquipélago na Indonésia, bem próxima de Bali, quase vizinha a Bali. E é uma região cheia de vulcões e de trilhas sinuosas com montanhas, tornando a travessia, né, e a subida desses montes e vulcões muito perigosa. Infelizmente a Juliana ela acabou ficando para trás do grupo, né, que ela estava fazendo parte, e ela caiu num vulcão. E ela ficou lá por 4 dias sem resgate. Muitos falam da negligência do governo indonésio em fazer ali o resgate da brasileira utilizando helicópteros ou qualquer método que pudesse alcançá-la e retirá-la em segurança daquela situação. Por outro lado, o governo rebateu dizendo que era um local de difícil acesso, com neblina, com muita dificuldade para atingir ali a posição onde que a Juliana estava, e infelizmente aconteceu essa fatalidade. Uma garota jovem de 26 anos, ainda com a vida toda pela frente, né, com um espírito aventureiro. Ela gostava de viajar, de conhecer esses lugares, né, e fazer essas aventuras. Enfim, né, foi uma situação, né, que gerou muito sofrimento, né, não só para a família, né, a principal afetada, mas também para os brasileiros que acompanharam o caso e ficaram angustiados. Infelizmente, a pior notícia veio. E a partir dessa fatalidade, sem querer, claro, né, alimentar teorias da conspiração, vem duas coisas na cabeça, né? Lendo algumas reportagens sobre, né, os vulcões e a cultura da Indonésia, principalmente ali das pessoas que são nativas da região, eles consideram, né, os vulcões portais para o espiritual. O vulcão, na verdade, tem uma ligação com deuses da religião daqueles povos, inclusive desde tempos primitivos, os indígenas ofereciam para os vulcões oferendas, alimentos. E pesquisando mais um pouco sobre, né, a importância do vulcão Rinjani e aquela região dos arquipélagos para as tribos, e enfim, né, para uma cultura religiosa que já vem há muitos séculos, há muito tempo, e observando uma reportagem do portal Metrópolis, em que aborda essa relação com a questão da importância espiritual do local, diz que esse vulcão Rinjani, nessa trilha, né, que leva até o vulcão Rinjani, localizado na ilha de Lombok, na Indonésia, é considerado sagrado por diversas comunidades indígenas e considerado uma morada de espíritos ancestrais, o que torna o local de adoração e reverência. Ao longo dos séculos, né, de acordo com a religião daqueles povos, né, de acordo com a crença que eles seguem, os vulcões eles teriam que receber ali oferendas para eles se acalmarem. Eles tinham ali uma vontade pulsante própria, e que quando eles entravam ali em erupção era porque os deuses não estavam felizes com a população. Então, os indígenas faziam de tudo para agradar o vulcão, inclusive com sacrifícios. Não, reforço, não querendo, né, relacionar uma coisa com a outra, mas é só uma curiosidade que surge da importância dos vulcões para a religião da Indonésia. Por mais que nós estejamos vivendo no século XXI, ainda existem resquícios dessas tradições. Claro, não supera de nenhuma forma a necessidade do salvamento. Eu acredito que, né, isso não foi determinante para a demora. Eu quero acreditar que não. Até porque eu quero acreditar na responsabilidade, né, das autoridades do país em relação à vida de qualquer pessoa que sofra um acidente ali na Indonésia e na região. Ainda mais sendo um turista que não conhece, não está acostumado com aquela geografia. E o segundo ponto que eu queria falar, eu acho que muitos já assistiram um desenho do Pica-Pau. Mas o que tem a ver o desenho do Pica-Pau com essa situação? Com o que aconteceu com a Juliana? Tem um episódio ainda da década de 50, um episódio com mais de 70 anos do Pica-Pau, em que o personagem Pica-Pau com o Zeca Urubu são marinheiros e eles estão em Bali, uma região vizinha onde que aconteceu o acidente com a Juliana Marins. E nesse episódio tem ali uma moça da Indonésia que está alimentando o vulcão, né, dando oferendas para o vulcão, frutas, como uma tentativa de acalmá-lo, para que ele não entrasse em erupção.
E aí o vulcão não quer as frutas, ele quer carne. E daí a moça com trajes que remetem realmente à tradição, aos vestimentas tradicionais da Indonésia, desce o vulcão e tenta seduzir tanto o Pica-Pau quanto o Zé Curubu, para que um deles fosse dado em sacrifício ao vulcão. Esse episódio eu lembro que me dava muito medo, realmente eu tinha medo de ver, porque o vulcão ele é muito assustador, principalmente quando ele está bravo. E aí eles são levados até o vulcão, né? Ela tenta seduzi-los, né? Tem ali uma historinha, eles conseguem escapar e eles não são engolidos pelo vulcão do desenho. Tá certo que o desenho do Pica-Pau tem diversos episódios ali que são meio perturbadores, mas acho que esse do vulcão de Bali é um deles. Né? Quem fez o desenho do Pica-Pau lá nos anos 50 com certeza deve ter visitado, conhecido a cultura e aproveitou para fazer a história. Mas é curioso, não é? Essa questão dos vulcões e do sacrifício das pessoas que antigamente eram jogadas ao vulcão para tentar acalmá-lo, para que ele não entrasse em erupção, ou as diversas formas de dar oferendas a ele, que vem das tradições antigas daqueles povos. E agora, recentemente, o caso da Juliana Marins, que sofreu um acidente, né? Ela não foi jogada, mas ela sofreu um acidente, ela escorregou e, não sei se por negligência ou incompetência, o governo da Indonésia demorou muito para fazer o resgate. Seria uma forma de sacrifício? Eu acredito que não, mas deixem nos comentários o que vocês acham, se tem relação ou não. Eu só quis falar um pouquinho nesse vídeo sobre a cultura indonésia e a relação daqueles povos com os vulcões, o respeito que eles têm aos vulcões e como esses vulcões representam forças espirituais para aquelas religiões. Mas eu acho que, pensando uma vida humana, não faz sentido em pessoas que comandam ali o país, que comandam as forças de segurança, de resgate, negligenciarem um salvamento em virtude de uma crença religiosa que eu imagino que não seja mais tão aplicada e tão forte na Indonésia, principalmente quando nós falamos da responsabilidade do Estado em salvar vidas. Mas vai saber, né? Eu espero de coração que não. Lamento a morte da brasileira, uma moça que estava ali se divertindo, conhecendo, e de uma forma muito infeliz, uma forma muito dolorosa. Foi uma situação muito lamentável, o que ela passou, até perder a vida. E depois acabaram conseguindo resgatá-la, até que rapidamente. E não demorou nem 2 dias para algumas pessoas conseguirem chegar até o corpo, principalmente nativos da região, e retirá-la, retirar já o corpo sem vida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, façam a inscrição no canal, curtam, comentem, vamos conversar aqui nesse espaço muito bacana que a gente pode interagir. E eu convido vocês também a hypar o vídeo, caso apareça a opção, você tem que curtir, depois você vai lá em hypar. Isso acaba alavancando o vídeo para mais pessoas e juntos vamos crescendo no YouTube. Obrigado e espero vocês no próximo vídeo de histórias de músicas. Até lá e tchau, tchau.